Louvado seja Deus, meus amados irmãos, tudo bem? Pastor Ronaldo, Igreja Presbiteriana Monte Moriá. Estamos situados na Avenida Pasteur 631, Carlito Pamplona. Estamos hoje aqui para darmos continuação ao estudo capítulo 7 de Hebreus. Lembrando que nós iremos trazer este estudo baseado no livro de comentários sobre Hebreus, do pastor Hernandes Dias Lopes, que trata da superioridade de Cristo. Iremos aqui fazer da seguinte forma: faremos a introdução e junto à introdução nós iremos então fazer o comentário, os nossos colóquios, ok? Mas antes vamos orar. Eterno Deus, nós te pedimos a tua compreensão, que ao estudarmos a tua palavra venhamos entender que não haja nenhuma fonte que nos tira, Senhor, a visão deste estudo, a compreensão, e que ao compreendermos, Senhor, venhamos encarnar esse estudo na nossa vida, na nossa prática, na nossa vida diária. No nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Abençoa, Senhor, a quem já nos pediram oração por razões de doença, que o Senhor possa reestabelecer a saúde dos mesmos. No nome de Jesus, amém. Queridos, vocês estão ouvindo aí buzina, de carro, mas é isso mesmo, porque aqui na Avenida Pasteur há um fluxo bem grande de carros, Então é natural, nós estamos com a porta aberta, é natural escutarmos o som lá de fora aqui também. E certamente você vai escutar aí nesta gravação, ok? Bom, a introdução aqui do Hernandes Dias Lopes, ele vai falar sobre a ameaça, A ameaça daqueles que tinham se tornado cristãos, aceitado a Cristo como Senhor, Mestre, Salvador, povo hebreu, que tinham o judaísmo anteriormente como religião e que agora estavam seguindo o cristianismo. Então, estes mesmos começam a ficar desanimados por causa da perseguição. Então, o autor aos Hebreus, que entendia muito bem desta temática do judaísmo, conhecia o judaísmo profundamente, ele resolve escrever esse livro aos Hebreus, a Epístola aos Hebreus, com a finalidade de dizer àqueles que estavam querendo voltar para a antiga religião, que era a religião judaica, que não valia a pena. Eles estavam abrindo a mão da essência da vida, daquilo que os profetas falaram, de que ele viria, Jesus, e que de fato veio, razão deles terem se convertido ao cristianismo. Então, na compreensão do autor do livro de Hebreus, inspirado por Deus, não vale a pena voltar ao judaísmo, porque isso é abandonar Jesus, é abandonar Cristo, é abandonar a certeza, a convicção de vida eterna, E ademais, em eles abrirem mão daquilo que estavam professando, era uma verdadeira apostasia, era deixar de acreditar de fato, verdadeiramente, em Jesus, o que sofreu, morreu e ressuscitou, Tem esse detalhe, ressuscitou, e como muito bem Estevão, o primeiro mártir da fé cristã, que ele vai dizer que quando os judeus estavam apedrejando a ele,
ele viu o céu abrir-se e ver Jesus à direita de Deus Pai. Isso daí para trazer a certeza de fato, né, da conversão, né, dos primeiros judeus ao cristianismo. Então nós entendemos, queridos, que o cristianismo, os primeiros cristãos, ou a primeira leva de cristãos, eles são vindo do judaísmo. Pedro, né, Tiago, todos eles foram convertidos, aprenderam de Jesus, aprenderam da doutrina de Jesus, ensinaram a doutrina de Jesus, mas antes de serem cristãos, professaram a Jesus como sendo o enviado Messias, né? Eles eram antes judeus, mas agora convertido a Jesus, a fé cristã, né? Nós vamos entender, segundo aqui que os primeiros capítulos que nós estudamos, capítulo 2, 3, 4 e 5, o 2, versículo 17, o 3, versículo 1, o 4, versículo 14, o 5, versículos 6 e 10, vai tratar exatamente do sacerdócio de Cristo. Mas aqui é onde nós estamos adentrando hoje, o capítulo 7, de uma forma não tão genérica, vai tratar de uma forma mais específica desse sacerdócio que Jesus, ele é revestido por este tipo de sacerdócio, do qual tem como sumo sacerdote Melquisedeque, né? Os 3 primeiros versículos nós iremos ver, iremos comentar e depois prosseguiremos para os demais versículos, tá certo? Então, Melquisedeque, tipo de Cristo. Veja bem aqui esta epígrafe. Melquisedeque, tipo de Cristo. Ele vai dizer assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem tem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente, né? Então, quem é este mesmo de fato, né? Quem é esse que aparece aqui? Esse Melquisedeque, né? Que é um tipo de Cristo. Você há de convir que a fé cristã diz que Jesus, ele não tem princípio nem tem fim, assim como Deus, ele é Deus, assim como o Espírito Santo é Deus, ele também é Deus. Antes de Jesus se encarnar no ventre da bendita Virgem Maria, ele já existia. E existia de tal forma que você não vê o princípio dele e nem vê o final dele, o deixar de existir. Jesus, ele é eterno, assim como o Pai é eterno, assim como o Espírito Santo é eterno. Então, você vê, lógico que a Bíblia vai falar de uma forma que nós venhamos entender, antropomorfômica, né? Para que a gente venha entender, com linguagem humanas. Se a Bíblia fosse escrita com uma outra linguagem, nós não iríamos entender, não iríamos compreender. Então,
apresentação que a Bíblia deixa claro para nós é que Jesus, ele também não tem princípio nem tem fim. Porém, ele é coexistente com o Pai, assim como o Espírito Santo também. E voltando para Melquisedeque, né? Lá no versículo 3, eu quero que você veja, diz assim, olha, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não tem princípio de dias, nem fim de existência, né? Feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então Jesus, ele é Melquisedeque, aqui, para a nossa compreensão, né? É um tipo de Cristo, né? E legal, né? Que aqui, essa leitura, ela não é alegórica, ela é tipológica, né? Ela é tipológica. De tal forma que Philip Rubens, ele vai dizer o seguinte, corretamente, que ele não é uma figura alegórica, ou seja, Melquisedeque, mas tipológico, um tipo. Tipologia, né? Vem de estudo um tipo, né? A compreensão de um tipo. É um tipo de Cristo. Este mesmo Melquisedeque é o que ele é rei de Salém. O nome Melquisedeque tem essa atribuição, que ele é rei de Salém, que ele é sacerdote do Deus Altíssimo, né? E que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça, depois também rei de Salém. Ou seja, ele era de Salém e que recebeu o dízimo. Ora, nós sabemos que os dízimos que os sacerdotes recebiam era para o sustento da casa do Senhor. Malaquias, por exemplo, você vai ver, né? Ele diz, trazei todos os dízimos e ofertas para que haja mantimentos na casa do Senhor. Aí manda, né, que até provem da fidelidade de Deus, né? Então Melquisedeque, queridos, é um tipo de Cristo que esse Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão. Agora, um detalhe que nós iremos ver, né, como característica deste Melquisedeque, né? Alguns detalhes, né? 5 detalhes aqui. Lá no versículo 1 diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltar da matança dos reis, o abençoou. Em primeiro lugar, né? São 5 características. Ou a primeira característica aqui é que a elevada posição de Melquisedeque né, uma elevada posição de Melquisedeque. Ou seja, Melquisedeque não é qualquer um, né? Não é, nós não podemos comparar Melquisedeque a qualquer pessoa, mesmo a título dos ofícios, a qualquer sacerdócio. Nós não podemos. Por quê? Porque Melquisedeque, ele é superior, né? E nós vemos estas verdades no restante da leitura, né? Ele é chamado de sacerdote do Altíssimo, né? Sacerdote do Altíssimo. Em segundo lugar, que a Bíblia destaca a autoridade de Melquisedeque, lá no próprio versículo 1. Ele abençoou Abraão, né? Ele abençoou, não era qualquer um.
e era maior do que Abraão. É por isso que ele vai abençoar Abraão. Ele não está numa categoria menor, mas está numa categoria superior, né? E nós sabemos que Abraão, ele é o pai da nação de Israel. É chamado de o pai de todos os crentes, né? Então, sabemos que logo o sacerdócio de Melquisedeque, que ele procedeu, né? Deste sacerdócio de Melquisedeque, que procedeu o sacerdócio de Levítico, ou dos levitas, né? E que era também superior a este sacerdócio, né? Quem era de fato Levi? Não era qualquer um também, né? Ele era só um bisneto de Abraão. Era só o bisneto de Abraão. E Abraão era superior, era maior que Levi. Está entendendo, queridos? É isso mesmo. Terceiro ponto que nós observamos, né? E que muito bem colocado pelo Hernandes Dias Lopes, é que é a dupla função de Melquisedeque. Lá no versículo 2 diz assim: para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz, o rei de paz, né? Melquisedeque é sacerdote rei. De acordo com o seu nome, ele é rei de justiça, e de acordo com a sua cidade, ele é rei de paz. Promove paz. Então, somente nele, em Melquisedeque, somente nele, em Cristo, justiça e paz ficam juntas. Nosso Deus não é um Deus de guerra, nós sabemos, é um Deus de paz, mas ele também é um rei de justiça. Nós escutamos muita gente falando por aí: Deus é amor, Deus é amor. Será que Deus não vai relevar porque ele é amor? Querido, nos lembremos também que ele é rei de justiça. Ele ama a paz, mas também a justiça. Ele detesta a injustiça. O livro dos Salmos, o livro de Salmos está repleta de passagens que diz que ele abomina a injustiça. Ok? Nos lembremos, Melquisedeque é um tipo de Cristo que é rei e sacerdote. Sacerdote para sempre e rei de justiça e de paz. Justiça e paz caminham de mãos dadas na história da redenção. Como referência nós temos Isaías 32, verso 17, Salmo 72, verso 7, 85, versos 10, Tiago 3, versículos 17 e 18. E a própria carta de Hebreus, que traz essa mesma ênfase, nos versículos 10 e 11 do capítulo 12, ok? Em quarto lugar, queridos irmãos, a singularidade de Melquisedeque. A parte 3a diz assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia. Sem pai, sem mãe e sem genealogia. Você encontra algum rastro de Melquisedeque aí? Eu não encontro. Nós não temos, né, nenhum rastro que diga assim: olha, o pai dele era fulano, a mãe dele era cicrano. A única coisa que a Bíblia diz é que ele era amante da paz e da justiça, mas que
não tem genealogia, você não vê quem são os pais dele, né? Você não vê. Se encaixa muito bem aí, né, na pessoa de Cristo, já que é uma tipologia de Cristo, né? Ou seja, ele não tem princípio de dias, nem tem fim de existência. Jesus é eterno. Você não encontra na Bíblia a Bíblia dizendo Jesus foi feito em tal época, mesmo na eternidade, ou tal dia. Não encontra. Como você também não encontra o fim da existência de Jesus. Nós encontramos apenas na encarnação de Jesus. Na encarnação de Jesus, uma mãe, da qual ele toma da mesma substância dela, sem o pai biológico, mas você encontra o pai divino, que é o próprio Deus, né? Que não tem uma esposa, mas que gerou em Maria o eterno Filho de Deus. Planos de Deus, propósitos de Deus, e eu quero até dizer mais, né? Tem pessoas que ficam tentando compreender, tentando entender como é que isso aconteceu e não vai encontrar. Nos lembremos que Deus é misericordioso e Ele só vai nos apresentar aquilo que nós temos capacidade de absorver, de entender. Muitas coisas nós não iremos entender, porque nós somos finitos e Deus é infinito. Nós somos finitos. A nossa cabeça, por mais inteligente que ela busque, ou que ela tente ser, ou que ela seja, ela não entende o próprio Deus, porque Deus é infinito. Nós só vamos entender aquilo que Deus revelar-se, ou revelar dele mesmo a nós. E as revelações dele está na Bíblia, né? Então, assim como Deus não tem princípio nem fim, Jesus não tem princípio nem fim. Ok? Vou colocar aqui a terceira pessoa da Trindade para ficarmos bem equilibrados. Assim como o Espírito Santo não tem princípio, também não tem fim, embora seja procedente de João que do Pai, né? Mas a igreja entende que ele é procedente do Pai e do Filho, do Espírito Santo. Ok? Não tem princípio e nem tem fim. Cristo, ele também é um tipo, ou melhor, não é um tipo. Cristo também, ele é rei e sacerdote. A Bíblia diz que Deus o coroou sobremaneiramente de glória, né? Ele é sacerdote também. Ele é sacerdote porque ele vai ofertar a sua vítima, cordeiro, que tira o pecado do mundo. Mas quem é esse cordeiro? Nós vamos ver também lá na frente, na continuação do estudo, né? Em quarto lugar, meus queridos irmãos, a singularidade de Melquisedeque. Ainda tocando na parte A, né? Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Melquisedeque aparece sem falar de onde veio e vai embora sem deixar rastro. Legal, é vero. Ele não tem predecessor e nem sucessor. De acordo com David Stern, o texto em tela
diz aqui o Hernando Dias Lopes, trazendo este comentário deste teólogo, né? O texto em tela não quer dizer que Melquisedeque não tenha pai, mãe, antepassados, nascimentos ou morte, mas que a lei não contém o registro dele. Folheie a Bíblia, folheie a Bíblia todinha, você não vai encontrar. Você encontra os profetas, dos reis, você encontra de Maria, você encontra de José, você encontra de Tiago, mas você não encontra de Melquisedeque. A Bíblia não informa a genealogia de Melquisedeque. É óbvio que ele foi uma pessoa real, mas viveu no tempo dos patriarcas, uma vez que abençoou Abraão e recebeu dele o dízimo. É legal, né? Quinto lugar, a perpetuidade de seu sacerdócio. Parte B, do versículo 3 diz assim. Vou ler todo o versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Hernandes Dias Lopes irá dizer assim: o seu sacerdócio permanece para sempre. Isso significa que, por ser ele um tipo de Cristo, permanece para sempre em Cristo. Cristo é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, o estudo tá bom, são 28 versículos. Nós apenas absorvemos nesta noite os 3 primeiros versículos. Nós iremos continuar do versículo 4 até o 11 no próximo estudo, ok? Vamos ficar então na expectativa da próxima apresentação. Vou até marcar, né? Para que a gente possa continuar com o estudo do capítulo 7, que vai dos versículos 1 ao 28 de Hebreus, capítulo 7. Que Deus seja louvado, lembrando que nós teremos culto domingo, ok? Culto domingo, às 9 horas teremos escola bíblica dominical, nova revista, ok? Nova revista, eu tenho até ela comigo aqui. Nosso irmão Marcos Bento que irá explorar comigo a próxima revista. Palavra Viva, ok? Muito boa. Material nosso, da editora Cultura Cristã, antiga casa, editora presbiteriana. E o tema, criados com propósito. Nosso relacionamento com Deus, com as pessoas e com o mundo. Ok? É muito boa. Espero que, se você quiser, todos os domingos, 9 horas da manhã, nós estaremos aqui estudando essa revista. E à noite, 18h30, 6h30 da noite, estaremos aqui para a glória, honra, louvor do nosso bom e eterno Deus. Você é nosso convidado. Espero que você apareça, né? E venha adorar o Senhor, juntar a sua voz às nossas vozes, para assim, em um só coro, em uma só voz, em um só louvor, adorarmos ao Senhor, tá bom? Nos lembrando das misericórdias deles, que são ternas e eternas. Que Deus seja louvado. Pastor Ronaldo, Avenida Pasteur 631, Carlito Pamplona. Não deixe de dar sua curtidinha. Não é para promover o pastor não, viu?
Não é para me promover, não. É para que tenha um alcance maior esse material nosso. Eu gosto muito do Hernandes Dias Lopes, em uma das pregações, que ele diz: vamos usar os meios que existem, já que muitas vezes é usado por outras pessoas de forma errada, vamos usar de forma correta. E é isso que nós estamos querendo, usarmos de forma correta. Dê o seu like, porque cada vez que você dá o seu like, o alcance se torna maior. Deus seja louvado e tudo para a maior glória de Deus.